7h70, Rádio Brasil. Estamos de volta com Manhã Brasil. Apresentação, Camila Godoy. Agora na Rádio Brasil, entrevista. E a partir de agora, aqui no programa, eu tenho a alegria de conversar com o Edson de Paula. Ele que é psicanalista e especialista em comportamento e comunicação. Sabe por quê, gente? Amanhã, dia 21 de junho, terça-feira, é dia do aperto de mão. E vocês sabiam que os gestos dizem muito sobre cada um de nós? É sério isso, Edson? Bom dia para você. Bom dia, Camila. Bom dia a todos aqui nessa maravilhosa audiência da Manhã Brasil. Com certeza, os gestos falam muito mais que as palavras, né? É verdade. Então, assim, quando você se aproxima de alguém, você se apresenta, a maneira como você se apresenta, a maneira como você toca a pessoa, a maneira como você gesticula, a maneira como você olha para a pessoa, né? E muitas vezes conversa com o seu olhar, ela pode estabelecer um relacionamento duradouro e, logicamente, você vai vender melhor as suas ideias, vai realmente colocar aí a sua comunicação em dia e estabelecer um networking eficaz. Sim, Edson, eu acho esse tema extremamente importante, porque nós que trabalhamos com comunicação, eu falo que eu tenho que me policiar porque eu vou falando com as mãos, a hora que eu vejo eu tô quase fazendo tricô nas alturas, porque não dá, né? Eu falo muito com as mãos, e óbvio, muitas pessoas se comunicam por gestos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da comunicação, o quão importante é nós prestarmos atenção nos nossos gestos. Tem hora que a gente tem que dar uma segurada, tem lugares que a gente pode gesticular mais, outros nem tanto. Quais são as nossas dicas iniciais? As dicas iniciais que eu posso dar aqui para essa audiência é prestar realmente atenção, inicialmente, nos pensamentos que você tem, muito mais o seu diálogo interno, como ele está alinhado e como é que você está centrado, relaxado diante das situações. Uma pessoa que gesticula muito, Camila, normalmente ela está ansiosa, ela predispõe aí uma ansiedade. Então, aquela coisa, né? É lógico, existem pessoas mais energéticas, mais extrovertidas, existem pessoas mais centradas, mais moderadas, e o gestual é muito importante. E até na questão do aperto de mão, se você compreender que a questão do aperto de mão é uma questão de confiança, e que levou 3.000 anos para se estabelecer essa confiança, a primeira vez que nós ouvimos falar de um aperto de mão é na Síria, 900 anos antes de Cristo, que simbolizava assim, olha, estou desarmado, mostrava as mãos, estou desarmado, e aí a pessoa estendia a mão direita para o outro, e balançava essa mão direita num aperto de mão para mostrar que não tinha nenhum punhal na manga. Nossa! Só que o aperto de mão clássico, que na forma de um cumprimento, estou cumprimentando essa outra pessoa, só veio em 1800 na Europa. Olha, levou 3.000 anos para esse processo de confiança se estabelecer. Então, a primeira dica é tenha confiança em si. Ou seja, para eu ter confiança em mim, é autoconhecimento. Como eu sou muito ansioso, sou uma pessoa muito energética, estou diante de uma pessoa que é mais centrada, mais moderada, eu vou ter que, literalmente, baixar a minha energia. E para baixar essa energia, Camila, nós gastamos energia. Então, aquela pessoa que é muito acelerada, quando ela tem que frear, ela gasta energia. Se eu sou uma pessoa mais moderada, mais centrada, estou diante de uma pessoa muito acelerada, para eu obter a empatia dela, eu preciso compreender ela e acelerar um pouquinho mais meu ritmo, e também gasto essa energia. Isso se chama rapport, né? Essa questão de você estabelecer uma conexão empática com o outro. Sim. Edson, como que a gente pode orientar aqui os nossos ouvintes? Tem muitas pessoas que se comunicam, principalmente agora, né, durante todo esse período de pandemia, a gente se comunicava muito pelo olhar, né, porque tem gente que tem a facilidade, né, com a questão da leitura labial, às vezes a pessoa está falando baixinho e a gente está prestando atenção ali no que a boca está falando, mas a gente teve que adaptar uma outra maneira de se comunicar. Então, podemos afirmar que os olhos também falam muito? Exatamente, Camila. Os olhos, eles expressam o seu diálogo interno, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, né?
Então, quando você se conecta com o outro, não basta apenas você se conectar com o gesto, mas sim com o seu olhar e também com a sua expressão facial. Né? Mostrar que você está calmo, sorridente, muitas vezes. Às vezes você se conectar com o outro na tristeza do outro, então você mostrar que seu semblante também está um pouco mais entristecido, isso cria um vínculo emocional com a pessoa. A questão de você perceber o outro é muito importante. E perceber é pelo olhar, muito mais do que os gestos, né? Então, esse olhar seu estou prestando atenção em você. E se você prestar também, eu gosto muito dessa questão da origem das palavras, né? A palavra respeito. Respeito significa, do latim, respectio, olhar de novo, olhar outra vez. Então, quando nós prestamos atenção genuinamente no outro, nós estamos respeitando o outro, olhando de novo para ele como um ser humano. Sim. Então, assim, o olhar é muito importante nas situações. Tanto que, se você apertar a mão de alguém, simplesmente apertar a mão de uma pessoa, olhando para baixo, você está desrespeitando essa pessoa. Então, apertar a mão e olhar nos olhos dela, com o seu semblante também, com a sua face, com a sua expressão facial, você transmitir o sentimento que você tem, conecta rapidamente essa pessoa. Olha, e muitas vezes, né, algumas pessoas, bom, você deve ter aí muitos alunos, muitos pacientes que te procuram dizendo, Edson, eu tenho muita dificuldade de me comunicar, porque a pessoa é tímida, às vezes a pessoa, ela não consegue expressar, às vezes ela tem muito para oferecer ali, ela tem muita informação para passar, mas assim, tudo que ela vai falar, ela tem a mesma expressão, né, então fica ali parada, e aí você fala, nossa, será que ela está feliz? Será que ela está triste? Enfim, como você já nos explicou aqui. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e têm um pouco mais de dificuldade de gesticular, de se comunicar mesmo, o que a gente pode falar para elas? Uma dica muito rápida, Camila, que para mim funcionou muito quando eu comecei a palestrar. Sim, sim. Por incrível que pareça, eu sou tímido e introvertido, tá bom? Eu falo mesmo? pouco e eu precisei acelerar minha comunicação, influenciar pessoas, vencer o meu medo. E de falar em público. Comecei aquela coisa de vencer o medo com doses homeopáticas, começar aos poucos. Sim. Então, inicialmente, você, olha, estou numa comunidade, tem sempre alguém que chama uma pessoa para ler lá em público, eu vou me atrever a ir lá na frente e ler esse trecho aqui na frente de todo mundo, desse texto. No segundo momento, estou numa festa de amigos aqui, numa festa de aniversário, e eu vou discursar, eu vou falar com as pessoas que eu conheço, e aí você ir vencendo esse medo aos poucos. Mas, principalmente, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte, converse com o seu espelho, tá? Então, assim, olha, olhe no espelho e comece a conversar com o espelho, como se você estivesse conversando com alguém. E preste atenção nos seus gestos, nas suas expressões, e vá treinando cada vez mais. Parece que é simples, Camila, mas é simplesmente resolutivo fazer isso. Então, comece consigo mesmo, diante de um espelho, às vezes lendo um pequeno trecho de um livro, para que você se acostume a ouvir o som da sua voz. O problema dos introspectivos é que eles pensam muito para falar. Isso. Eles estão focados em não errar. Então, quanto mais você treina, mais você vence esse medo, essa inibição. E comece com as pessoas que estão mais próximas de você. Sim. Falar com a pessoa que está dentro da sua casa e pedir a opinião dela é muito importante, para que você vá adquirindo confiança. O processo de comunicação, assim como o processo de comunicação, do apertar a mão e de fazer negócio, de vender ideias, tudo é baseado na autoconfiança, confiar em si e confiar no outro. É verdade. Edson, muitos relatam, né, isso a gente observa, a gente que faz determinados processos seletivos, enfim, você deve escutar isso todos os dias. Algumas pessoas ficam de braços cruzados. Às vezes você está conversando com a pessoa, ela cruza o braço, ou às vezes durante um evento, enfim. Aí a gente olha e fala, nossa, lá de braço cruzado, nossa, não está nem prestando atenção. Ou a pessoa está mais na dela, enfim. Isso é muito comum, as pessoas... Eu estou aqui conversando com você, neste momento vou até descruzar meu braço, porque é automático, às vezes pode ser uma segurança, enfim. Como que isso é visto para as outras pessoas? Porque às vezes a gente faz muitos gestos no automático, faz parte da nossa comunicação. Como que as pessoas enxergam isso? É aí que está o ponto mais importante. Nós temos uma tendência, Camila, de sermos críticos conosco.
Então, nós estamos sempre analisando o outro e esperando uma resposta visual do outro, uma resposta. Por exemplo, um aceno de cabeça, um meneio, né, de cabeça. Quando você está conversando com alguém e a pessoa está acenando positivamente com a cabeça para você, você às vezes espera isso do outro. E se o outro não acena positivamente com a cabeça para você, você fala assim, nossa, essa pessoa não está aceitando o que eu estou dizendo. Isso. Quando uma pessoa cruza o braço para você, você fala, nossa, essa pessoa está totalmente fechada para mim, ela não está se abrindo para mim. E, em algumas situações, o cruzar de braço significa que essa pessoa se sente mais confortável cruzando o braço dela, porque às vezes, em algumas situações, ela está com frio mesmo. Então eu vou voltar a cruzar meu braço aqui, que eu estou com frio. Aqui, né, que eu sou com frio. Olha, estou com frio porque eu me sinto mais confortável, não significa que ela está fechada. O grande problema não é o que o outro manda para você, mas é o que você interpreta do outro. E isso nós precisamos vencer essa barreira. Imagine, eu estou aqui diante de um público. Se uma pessoa cruzou os braços porque eu estou falando, essa pessoa pode inibir a minha comunicação se eu julgar que essa pessoa, que essa única pessoa, ela está se fechando para mim. Então, é a regra de Pareto. A regra de Pareto diz o seguinte, 80-20, né? Eu não posso sacrificar 80% das pessoas por causa de 20%. Sim. Então, eu preciso prestar atenção primeiro no meu julgamento. Como eu julgo isso e vencer esse juiz interno. Esse é o ponto aqui. Então, sim, e você, quando está diante de alguém, preste atenção nos seus gestos. Descruze os braços, faça um esforço de se mostrar mais relaxado. Tô até me alongando aqui, viu, Edson? Tô até me alongando aqui para ficar mais tranquila, tá bom? Porque... Não, e só mais uma coisa que você disse, numa entrevista de emprego, isso é muito importante. Ó, se eu estou diante de um entrevistador, o mais relaxado possível. Agora, cuidado para não, sabe, essa coisa de estender os braços para trás, deitar na cadeira, cruzar as pernas e falar, estou muito relaxado demais. Aí parece que você não está nem aí com a entrevista, né? Sim. Mas assim, olha, descruze os braços, procure fazer gestos, né, mais moderados, não mostre que você está ansioso diante de um entrevistador, porque ele, literalmente, nesse ponto, Camila, você está certa. O entrevistador, normalmente, é alguém da área de comportamento humano e ele, literalmente, ele está mesmo analisando você. Ele está analisando seus gestos, ele está analisando o que você diz, então mantenha calma. E eu sempre digo isso para as pessoas que eu treino. Treina, treina, treina e treina. Não vá para o jogo sem treinar. Um jogador de futebol, ele treina a semana inteira para jogar 45 minutos. E a gente vai direto para o jogo sem treinar. Olha, treina, treina. Eu acho que a gente precisa falar mais isso aqui em Campinas. Treina, treina, porque olha a situação. Edson, qual seria aí a sua dica final, a sua mensagem final? Já estou até olhando, porque eu e a Mari, a gente se comunica pelo olhar aqui no estúdio, porque estamos de máscara. Vamos marcar uma parte 2, porque ainda tem muitos gestos que a gente vai conversando e pode ir explicando, né, para os nossos ouvintes. Às vezes as pessoas fazem isso a todo momento e não sabe, por exemplo, por que talvez aquele emprego não deu certo, porque talvez alguém da família não o compreenda, enfim, como você disse no começo, o nosso corpo fala e fala muito. Qual é a sua dica, a sua mensagem final? São 2 dicas. A primeira dica é não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, porque o medo faz parte, e o fracasso também faz parte da nossa vida como ser humano. Então, saiba pedir desculpas quando você erra, quando você falha. Nós não somos perfeitos e nem precisamos ser perfeitos. O feito é melhor que o perfeito. Ouse mais. Segunda dica, peça feedback. Peça para que o outro fale de você. Peça para que o outro mostre para você, para que a outra pessoa mostre para você onde você pode melhorar. Nós podemos melhorar sempre. Então, numa comunicação, é muito importante você recapitular, olha, eu disse isso, 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 você entendeu? Ficou claro para você? Onde eu posso melhorar? Eu quero melhorar sempre. Eu sou um ser humano e eu busco a minha evolução. Essa é a dica. Com certeza. Edson, olha, eu agradeço muito a sua disponibilidade em participar aqui do programa. Obrigada mesmo. E em breve voltaremos aí com mais dicas e parabéns pelo seu trabalho. Como a gente te encontra nas redes sociais? edsondepaula.com.br e @edsondepaulapalestrante em todas as redes sociais.
Muito bem. Obrigada, boa semana para você. Uma ótima segunda-feira preguiçosa, mas a gente vai movimentando o corpo e aí o dia segue. Obrigada. Um forte abraço a todos. Obrigada, Edson. Bom dia. É isso, gente. Muitos gestos, hein? Então fique mais atento, mais atenta aí. Às vezes você fala, nossa, mas aquela pessoa não tá me dando atenção. Talvez ela não queira, ué. Talvez o corpo dela esteja falando algo que a gente não está observando. Às vezes a gente se preocupa muito com o outro, esquece da gente, enfim. Dicas especiais hoje aqui no Manhã Brasil. 9h43.